Faltam 60 minutos para a hora zero, como qualquer outra noite. Na sala de controle do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, o ambiente vibra com vida enquanto as máquinas zumbem e as luzes piscam. Mostradores e medidores monitoram a pressão e a temperatura dentro do reator. Leonid Toptunov, 25 anos, é o engenheiro de controle sênior esta noite. Está no cargo há só 2 meses e agora supervisiona um teste de segurança adiado do dia anterior. O objetivo é testar se as turbinas mantêm as bombas d'água em caso de falha crítica. Ele reduz a potência do reator com cuidado. Os olhos de Toptunov estão fixos na saída do reator. Ao lado dele estão Alexander Akimov, o chefe de turno, e Anatoly Dyatlov, o vice-engenheiro-chefe da usina. Os homens seguem procedimentos normais. Tudo parece rotineiro e seguro. Esses trabalhadores são especialistas que fornecem energia para a nação. Mas essa sensação não vai durar 55 minutos até a hora zero. O clima na sala muda. A potência cai rápido demais. O reator não segue o que o manual indicava. No núcleo, o gás xenônio se acumula e funciona como uma esponja, absorvendo partículas que mantêm o fogo nuclear ativo. Xenônio demais e o reator começa a sufocar. A potência desaba. Akimov diz a Dyatlov que eles deveriam parar e esperar o gás dissipar. Dyatlov ignora o aviso. Ele rosna para Toptunov, ordenando que ele se prepare para o teste sob o olhar severo de seu superior. Toptunov cede. É uma decisão que vai mudar a história. Faltando 52 minutos para a hora zero, alarmes agudos ecoam na sala de controle. A potência caiu abaixo do seguro. Toptunov aciona os interruptores rapidamente. Só há uma maneira de estabilizar o reator: retirar as barras de controle. Isso força a reação a subir, mas é muito perigoso. Faltam 50 minutos para a hora zero. Toptunov remove as barras. Os monitores indicam que a potência sobe lentamente, mas ainda está bem abaixo do exigido pelo teste, diz Dyatlov. É o suficiente. A 1 milha de distância, na cidade de Pripyat, 49.360 pessoas dormem profundamente. Elas não fazem ideia da devastação que está a caminho. Faltam 45 minutos para a hora zero. Quando Toptunov tenta mudar o reator do controle local para o automático, a potência não apenas cai, ela para. Os mostradores digitais piscam, os números despencam. O reator está quase em linha reta, com o centro entupido de xenônio. Normalmente, ele seria desligado por 24 horas para o xenônio se dissipar. Mas hoje Dyatlov não pode esperar. Um teste bem-sucedido pode garantir sua promoção a engenheiro-chefe e aumento salarial. Ele não sabe que o calor se acumula no fundo do reator mais rápido que os sensores registram. Faltam 30 minutos para a hora zero. No vaso do reator, sob uma tampa de aço de 1000 toneladas, as hastes de combustível de urânio estão expostas. A água oscila violentamente. As hastes esquentam e brilham em vermelho. A água de resfriamento mal acompanha e os pisos de concreto vibram. De volta à sala de controle, Dyatlov se orgulha de terem elevado a potência, sem perceber que o reator 4 virou uma bomba prestes a explodir. Faltando 22 minutos para a hora zero, são 1h01 da manhã. Na pressa para manter a potência, Akimov e Toptunov, sem saber, drenam o último pouco de controle que ainda tinham. Os regulamentos exigem um número mínimo de barras de controle no núcleo, atuando como freios do reator. Mas o visor do computador alerta: restam só 18 barras, quase um desastre. Um movimento errado poderia mudar tudo. Pouco depois, Akimov ordena ativar 2 bombas principais de circulação extras. Mais água resulta em mais resfriamento, mas o efeito é desastroso. Um grande fluxo de água fria no núcleo reduz drasticamente a pressão do vapor. Dyatlov exige que os homens ignorem os sinais automáticos de desligamento que estão disparando. Por causa dos baixos níveis de água, a segurança de toda a usina agora está por um fio. Faltam 20 minutos para a hora zero. O reator precisa de água na medida certa. Pouca, o núcleo superaquece e deforma. Muita, invade as turbinas e destrói as lâminas. É um equilíbrio delicado. Na sala de controle soam os alarmes de baixo nível de água. O engenheiro sênior Boris Storly-Archuk mantém-se calmo, focado nos números. A usina precisa atingir sua meta anual de produção. Esse é o trabalho. Isso é o que importa. Faltam 15 minutos para a hora zero. No núcleo, uma reação em cadeia alarmante se inicia, com a maioria das barras de controle removida. O fundo do reator se transformou em uma zona superaquecida, com temperaturas subindo para cerca de 700 graus Celsius. Bolhas de vapor começam a se formar na água de resfriamento. Na maioria dos reatores, essas bolhas reduzem a reação, mas no de Chernobyl, elas a aceleram.
É uma falha de projeto mortal que os engenheiros nunca conheceram. Decisão dos anos 1960 para economizar custos faz a energia se acumular na base do reator. E os homens na sala de controle não fazem ideia de que estão a poucos minutos de cruzar o ponto sem volta. 5 minutos para a hora zero. A sala de controle está movimentada enquanto se preparam para o teste. Alexandra Akimov e Leonid Toptunov trabalham juntos, movendo interruptores e girando botões, ações que silenciosamente preparam o cenário para um pesadelo. Ignoraram o resfriamento de emergência do núcleo e desativaram os bloqueios de proteção de baixa potência. É a única forma de obter os dados exigidos por Moscou. Os homens pensam estar no controle, mas estão enganados. No salão das turbinas, Sasha Yevchenko inspeciona as máquinas e segue para o centro do desastre. No andar acima, Valery Pervoschenko, chefe de turno, sobe as escadas rumo ao salão do reator, sem saber o que enfrentará. Falta 1 minuto para a hora zero. O teste começa e as válvulas de vapor da turbina 8 são fechadas. A máquina desacelera e na sala de controle, os homens observam os mostradores. Esta é a janela estreita deles, o momento pelo qual estavam esperando. Eles contam com o impulso da turbina, esperando que ela consiga manter as bombas de resfriamento funcionando até que os geradores a diesel assumam. Com a desaceleração das bombas, menos água passa pelo reator, que então começa a ferver violentamente. Bolhas de vapor surgem no fundo do núcleo. Cada bolha é um foco de desastre. O reator está preso em um ciclo de retroalimentação letal. Mais vapor significa mais reatividade. Mais reatividade significa mais calor. Mais calor significa ainda mais vapor. Na sala de controle, os instrumentos começam a piscar com as novidades. Os operadores não querem ver os números na tela. Eles começam a subir cada vez mais rápido e então disparam para cima. 20 segundos até a hora zero. Akimov percebe o aumento rápido da potência além dos limites de segurança. Sem pânico, age conforme seu treinamento. O botão AZ5 é pressionado e o sistema de proteção de emergência do reator é ativado, realizando o desligamento total. O teste deveria ser encerrado e o reator desligado, mas nesta noite ocorre o oposto. Quando as hastes começam a descer, as pontas de grafite atingem o núcleo primeiro, e o grafite não desacelera a reação, ele a acelera por uma fração de segundo. O botão AZ5 age como impulsionador. A energia do reator ultrapassa tudo que o prédio do salão foi projetado para suportar. Valery Pervoschenko encara a enorme tampa de aço feita para manter o reator selado. E então, ele vê. As tampas de combustível estão se movendo. Um rugido vem do reator. Valery não espera para entender. Ele corre. Hora zero. Uma explosão sacode a sala de controle. Homens caem no chão. Poeira cai do teto enquanto o prédio geme antes que alguém reaja. Uma segunda explosão atravessa a usina. É equivalente à detonação de 10 toneladas de TNT. A força é tão violenta, ela arranca o telhado do prédio, lançando-o a quase 30 metros de altura antes que ele caia de volta na abertura do núcleo. A sala de controle se enche de poeira branca e vapor escapando com um grito súbito. Os painéis do teto caem, destroços pesados chovem sobre os homens e um gosto metálico invade suas bocas enquanto a radiação atravessa o ar. 6 toneladas de combustível nuclear acabaram de ser lançadas no céu noturno 1 minuto após a hora zero. Feixes de lanternas cortam a poeira espessa na sala de controle. Alexander Akimov tenta acreditar que o reator está intacto e que foi só uma pequena explosão de gás, não do núcleo. Ele olha para seus medidores, mas estão desligados. Ponteiros congelados no topo ou travados no zero. Um trabalhador surge pelo buraco da turbina. Há um incêndio. Akimov alerta os bombeiros e chefes dos departamentos, iniciando protocolos de emergência para estabilizar a usina. Agora é uma corrida contra o tempo. 5 minutos após a hora zero, Dyatlov é o primeiro a cambalear pelo corredor, incapaz de compreender a devastação. À frente, pedaços do núcleo brilham no chão escuro. Na sala de controle, Akimov tenta os telefones internos, mas as linhas estão mudas. Ele precisa enviar homens fisicamente para fazer contato na usina. Sasha Yevchenko, coberto de fuligem, encontra Dyatlov e solta que o teto sumiu. Dyatlov o ignora, gritando. Akimov envia engenheiros juniores aos controles manuais das hastes para alcançar as bombas de resfriamento e se recusa a aceitar o fim do reator. Os homens entram em um labirinto de corredores escuros, onde o ar é uma sopa densa e metálica de vapor quente e poeira radioativa. Eles atravessam água até os joelhos e escalam vigas de aço retorcidas. Ao chegarem ao salão do reator, percebem a dimensão da tragédia. O teto sumiu. Acima deles, o céu noturno está limpo, repleto de estrelas, e subindo do reator destruído, há um pilar cintilante de luz azul-violeta.
Os primeiros bombeiros chegam à usina sem trajes de proteção contra a radiação, usando só casacos de lona, luvas e capacetes. Diante deles, o chão está coberto de cascalho preto, e eles começam a chutar o cascalho para o lado sem pensar duas vezes. Eles acreditam que estão entrando em um incêndio comum no telhado. Nenhum deles percebe ainda, mas já estão morrendo, 10 minutos após a hora zero. Na sala de controle, Akimov ainda ordena bombear água para o reator destruído. Eles e Topto 9 continuam em seus postos, inalando poeira radioativa, sem saber que a pele já começa a escurecer e formar bolhas. Sintomas da doença da radiação aparecem. Os operadores vomitam sem controle, com cabeças latejando e pressão crescente nos crânios. Dyatlov segue negando a verdade e circula pela usina, pisando em partes do núcleo espalhadas fora do prédio. Akimov pede as bombas de alimentação de água, tentando forçar água em um sistema morto. Alguém percebe o problema do hidrogênio e iniciam procedimentos para liberar o gás, tentando evitar outro desastre. A 1 quilômetro, o povo de Pripyat acorda com as sirenes nas varandas e vê um arco-íris de cores sobre o reator 4, azuis, verdes e roxos. Hipnotizados pela estranha beleza de tudo aquilo, eles não percebem que uma poeira invisível e mortal já está caindo sobre suas ruas, 20 minutos após a hora zero. Na sala de controle, Akimov informa aos superiores que o reator pegou fogo. Essa mentira deixará 50 mil pessoas na zona de perigo por mais de um dia. Os engenheiros naquela sala já estão condenados. Akimov e Topto 9 continuam lutando, tentando desesperadamente bombear água para o núcleo, sem saber que os canos estão rompidos. Em vários lugares, a água nunca chega ao reator. Ela inunda os níveis inferiores da usina, tornando tudo radioativo. Anatoly Dyatlov corre ao salão das turbinas e vê os danos pessoalmente. Pedaços de grafite estão espalhados pelo chão como cascalho preto, cada bloco emitindo radiação letal. Ele volta à sala de controle e anota no registro que o reator permanece intacto. Akimov percebe a verdade, olha por uma parede quebrada para a fumaça subindo do enorme buraco no prédio e se vira para Topto 9, com expressão de puro horror. Ele afirma calmamente que fizeram tudo certo. Olha para as mãos e entende que não voltarão para casa. 60 minutos após a hora zero, incêndios e luzes de emergência mostram a dimensão do desastre. O prédio do reator é uma carcaça oca e retorcida de metal e fumaça. Os homens na sala de controle estão tão doentes que mal ficam de pé e precisam ser levados por médicos sem o equipamento adequado. Sasha Yuvchenko, ainda no local, ajuda a carregar um colega de trabalho cujas pernas cederam. O ar tem gosto de sangue, agora metálico e denso. Abaixo deles, os restos do reator borbulham e sibilam, uma poça de combustível derretido corroendo o concreto. Hora 2. A 2 quilômetros, o diretor Viktor Brilkanov é acordado bruscamente ao chegar à usina e não acredita no que vê. Na sala de segurança subterrânea, Brilkanov lê relatórios incoerentes com números impossíveis. Ele ouve Dyatlov, que ainda nega a destruição do núcleo. Isso não pode ser verdade. Brilkanov manda os trabalhadores checarem a radiação, mas os equipamentos não conseguem medir níveis tão altos. Quando os ponteiros chegam ao máximo, ele descarta as máquinas como defeituosas. O vice-chefe de engenharia, Nikolai Fomin, se junta a Brilkanov no bunker. Analisando os projetos, decidem bombear mais água, acreditando que isso apagará o fogo oculto. Em ligação para Moscou, Brilkanov relata como um pequeno acidente. Ele garante que o incêndio está sob controle e o reator seguro. Dyatlov continua debatendo com os engenheiros sobre as leituras, mas acaba admitindo para si mesmo: já é tarde demais. Por fora, ele apenas grita, dá ordens, com a voz falhando. Akimov e Topto 9 são levados de ambulância, seus corpos tremendo de dor. Ao sair, Akimov sussurra instruções ao motorista, ainda tentando salvar um reator já perdido. Quando o sol nasce, uma enorme nuvem de fumaça e detritos radioativos paira sobre a usina, subindo quase 5 quilômetros no céu. 6 horas após a hora zero, helicópteros lançam sacos de areia e argila, com pilotos arriscando a vida. O calor do núcleo derrete tudo a cada passagem, criando uma bagunça vítrea, mas isso compra tempo. Os primeiros trabalhadores chegam com ferramentas, sem saber que estão em uma missão mortal. Pripyat é silenciosamente coberta por poeira radioativa. As crianças brincam nela enquanto ela cai do céu. As mães penduram roupas do lado de fora e o tecido absorve tudo. As escolas abrem normalmente, apesar da radiação que se espalha para fora, assentando-se sobre as vilas próximas. 12 horas após a hora zero, o céu fica amarelo com a fumaça.
mais helicópteros se juntam à resposta de emergência, lançando produtos químicos numa tentativa desesperada de sufocar a radiação. Usina. O diretor Viktor Brilkanov assina ordens para evacuar, mas atrasos impedem a divulgação do aviso. As autoridades temem mais o pânico que o veneno. Satélites detectam um incêndio e alertam o Ocidente. Hora 24. A maioria dos incêndios foi apagada, mas o núcleo segue fervendo. Ônibus subterrâneos chegam a Pripyat e alto-falantes anunciam a evacuação, dizendo que será só por 3 dias. Moradores arrumam malas em minutos, deixando refeições, brinquedos e portas destrancadas. Nunca mais voltarão. Hora 48. A área ao redor de Chernobyl se torna uma cidade fantasma sob controle militar. Robôs são enviados e falham em poucos minutos, fritados pela radiação. Então homens com pesados trajes de chumbo assumem o lugar deles, trabalhando apenas alguns minutos de cada vez antes de terem que sair. Sob o reator destruído, equipes cavam túneis e despejam concreto para evitar que o núcleo derretido atinja o lençol freático. Nos hospitais, começa o estágio mais grave da doença. A pele se desprende, os órgãos começam a falhar. A 960 quilômetros dali, na Suécia, uma usina nuclear detecta um aumento repentino. O vento já está levando a contaminação de Chernobyl pela Europa, 72 horas após a hora zero. Uma atualização na TV nacional admite um acidente em Chernobyl e diz que tudo está sob controle. Acima da usina, helicópteros sobrevoam dia e noite, lançando mais areia e boro, enquanto seus instrumentos apitam devido à exposição. 10 dias após a hora zero, os incêndios se apagam em 6 de maio. Helicópteros já despejaram mais de 5.500 toneladas de areia, argila e chumbo, formando uma crosta dura sobre o núcleo fumegante. As emissões caem, mas pequenos vazamentos ainda infiltram o solo. Os trabalhadores seguem no local, atuando por poucos minutos para sobreviver. Alexander Akimov morreu 15 dias após a explosão. Seu corpo estava coberto de bolhas enquanto seus órgãos falhavam. Leonid Toptunov faleceu 3 dias depois disso. Anatoly Dyatlov sobreviveu à explosão, mas sofreu com doença por radiação até o fim da vida. Foi condenado a 10 anos em campo de trabalho forçado pelo seu papel no desastre. Ele morreu em 1995 ainda culpando o projeto soviético, e não suas próprias decisões. O número imediato de mortos foi de 31. As estimativas de longo prazo variam de 4.000 a 9.000 mortes por câncer, mas o dano em si vai durar milênios. Agora, vá conferir a incrível história de Sasha Yuvchenko, como sobrevivia a Chernobyl, ou clique neste vídeo em vez disso.